obrigado e muito bom dia a todas e a todos. Eu começo por saudar, obviamente, o camarada presidente da mesa do 18º Congresso da Corrente Sindical Socialista, o Carlos Trindade, e dar o testemunho daquilo que foi a ação dele enquanto sindicalista e continuará a ser, e que espero que também o Fernando tenha os mesmos êxitos e as mesmas, enfim, que seja um trabalho profícuo, tenho a certeza que sim. Saudar também aqui o nosso amigo Jesus Galego, um irmão, um camarada da UGT Espanhola, com quem tenho aprendido muito. Aliás, a última lição que me deu foi o ano passado em Espanha, num jantar, em que fiquei a saber tudo sobre o que são os experimentos padrão. Uns te picam, outros não, e então, uma ajuda grande. A Cristina, permite-me também um abraço muito especial à Cristina Antonhazas, com quem já reuni várias vezes, com quem já trabalhamos em conferências e com quem também aprendi muito, sobretudo, numa área muito importante em que os camaradas tiveram uma intervenção muito positiva relativamente à regulamentação do trabalho em plataformas digitais. E, portanto, aprendi muito convosco. Estamos hoje em Portugal a discutir na Assembleia da República essa situação e o vosso trabalho, que já tem um Real Decreto em vigor, deu-nos certamente e será muito útil para o nosso trabalho. Bem, em primeiro lugar, depois também quero agradecer um convite para estar aqui, um convite que para mim é uma honra e um prazer, e é uma honra desde logo por me concederem o uso da palavra. É uma honra porque estamos num espaço democrático onde todos têm opinião, onde certamente se procura o mais amplo consenso possível, mas onde há sobretudo o direito de discordar e de manifestar essa discordância. E isto, enfim, olhando para o slogan do vosso Congresso, diz tudo. Vocês, melhor que ninguém, sabem que não é assim, infelizmente, em todo lado. Um prazer porque é sempre um prazer estar entre trabalhadores, para começar. O prazer é redobrado se esses trabalhadores forem sindicalistas. E então a cereja em topo do bolo é se forem trabalhadores, sindicalistas e socialistas. Como sabem, na minha central sindical nem sempre lidamos só com socialistas. Vocês também, na vossa, também não lidam só com socialistas, também com comunistas. E nós temos os sociais-democratas que normalmente, mas enfim, correntes maioritárias, normalmente são muito reivindicativos quando o Partido Socialista está no governo, e depois são mais moderados, muito mais moderados, quando está o PSD no governo. Bem, dito isto, eu queria abordar, se me permitem, 3 temas rapidamente, que me parecem importantes, pertinentes e atuais. O primeiro é o nosso relacionamento enquanto trabalhadores socialistas com o Partido Socialista. O segundo é esta tentativa da extrema-direita de penetrar no mundo sindical, tentar instrumentalizar alguns sindicatos e constituir o que se diz uma terceira central sindical. E, por fim, não podia deixar de ser falar sobre a agenda do trabalho digno, sobre o Orçamento de Estado e, eventualmente, até já aqui e ali, com influência do Acordo de Concertação Social. Ora bem, começando então pelo primeiro tema, relacionamento com o Partido Socialista. Não vale a pena estarmos a escamotear, cada um de nós sabe que o relacionamento com o Partido Socialista, dos trabalhadores socialistas, nem sempre foi o melhor. Umas vezes foi mais fácil, outras vezes foi mais difícil. Houve tempos, como já aqui foi dito, houve tempos em que era difícil para nós, sindicalistas, socialistas, afirmarmos como tal nos locais de trabalho. Felizmente, esses tempos reverteram-se a partir de 2015 para cá, mas houve tempos em que havia essa dificuldade. O partido chegou a ter momentos em que parecia aliado, afastado do mundo do trabalho. Eu vou-vos dizer uma coisa, não é nenhuma inconfidência. Eu tive a honra de receber uma chamada do secretário-geral António Costa para me convidar para ser secretário nacional da área do trabalho, e o que ele me disse foi: ó Sérgio, estou-te a ligar porque tens dito na Comissão Política que o Partido Socialista anda um bocado afastado do mundo do trabalho, e eu acho que tens alguma razão, portanto queria-te convidar para vires para secretário nacional. Pela boca morre o peixe, não podia dizer que não. Espero poder corresponder às expectativas. Ora bem, não vamos aqui, se a culpa é nossa, se a culpa é do partido, não há culpados nem há inocentes. Tivemos grandes secretários nacionais nesta área. Lembro-me do Fausto Correia, com quem lidei mais de perto. Lembro-me da Wanda Guimarães, que ainda hoje continua ativa, apesar de estar a passar por alguma dificuldade pessoal, continua ativa naquilo que é no mundo do trabalho. E, portanto, eu
vou-vos dizer com toda a sinceridade, como sempre, caí ali de paraquedas. Obviamente que quero agradecer já aqui ao Porfírio Silva que houve algo que nos pareceu que era importante, era que termos algum representante da tendência sindical socialista no partido, no Gabinete de Estudos, que é coordenado pelo Porfírio. O Gabinete de Estudos do Partido Socialista é um organismo importante. É dali que se fundamentam muitas políticas, é dali que se fundamentam muitas políticas, é dali que nascem também muitas políticas e, portanto, tivemos e temos 2 representantes da tendência sindical socialista, um da corrente, outro da tendência, no Gabinete de Estudos. Agora, o Sérgio Monte, enfim, responsável da área do trabalho, é mais um entre muitos, se por trás dele não tiver a tendência sindical socialista. A tendência sindical socialista tem que se mostrar ao partido. E desafiava a corrente, como desafio a tendência, amanhã temos cá o presidente da tendência, para que a tendência comece a reunir no Largo do Rato. Nós temos que começar a ser vistos, não podemos afastar-nos da sede do partido, temos que reunir ali, acho que convém, e portanto a tendência a aparecer dá outro peso e, obviamente, também vos queria dar esta nota que será importante. Em muitos anos, acho que já mais de 25 anos, é a primeira vez que o responsável da área do trabalho do partido é um sindicalista no ativo. A última que eu me lembro foi a saudosa Elisa Damião, já há 25 anos. E, portanto, eu digo isto porquê? Digo isto até para me responsabilizar a mim, é porque um sindicalista no ativo, bem, o mínimo que se exige é que ele saiba o que é a pretensão do mundo do trabalho, o que é que os trabalhadores querem, quais são as aspirações, as reivindicações, etc. E, portanto, transmita para dentro do partido isto, e é isso que tentarei fazer. Ligando a isto, esta tentativa, e entrando já no segundo ponto, da extrema-direita querer instrumentalizar, porque este é o termo, instrumentalizar, controlar alguns sindicatos, eu digo-vos que tenho ouvido alguns discursos que isto está condenado ao insucesso. Quem pensa assim é capaz de estar errado. Eu não considero que todos os portugueses que votaram na extrema-direita sejam xenófobos, sejam racistas ou sejam fascistas. Não são. Mas há muita... E eu tenho na família alguns que votaram. E, portanto, sei que é por revolta, é por descontentamento, é a demagogia, o populismo que os leva a irem atrás desta extrema-direita que está, tudo indica, infelizmente, a subir. E, portanto, nos sindicatos acontece a mesma coisa. Os sindicalistas que eventualmente estejam, e atenção, que há aqui áreas importantes de atividade que já estão a ter alguma ligação direta com a extrema-direita. E estas áreas, está ali o Luís a dar a cabeça, porque a tua área é uma delas, estas áreas são áreas fundamentais, onde nós, sindicalistas, socialistas, temos que fazer uma análise, se eventualmente falhamos, o que é que falhou, que respostas é que temos que dar. Nós temos que olhar para dentro de nós e pensar, e de uma vez por todas, desculpem a expressão, tirar as cuecas ao pensamento e dizer as coisas. Nós temos uma crise de representatividade no movimento sindical. Temos. A taxa de cobertura de negociação coletiva é à volta dos 85%. Se isto representasse a taxa de sindicalização, era ótimo. Mas não é. E eu nem sequer vou dizer, eu falar na taxa de representatividade que é considerada, leiam o livro verde das relações de trabalho, porque em certos setores temos bastante representatividade, mas noutros, não, lá está. Estou aqui a ver a Cristina, nós, na área das plataformas sindicais, zero. Estamos a discutir uma lei, os seus deputados estão a discutir uma lei, e os sindicatos também deram os seus contributos, mas representação sindical nessa área, zero. E, portanto, temos que analisar isto, porque estou convencido que se começamos a dar respostas, começamos a ter, até a celebrar acordos, é outra coisa que temos que discutir. Porque é que na concertação social há uma central, como se diz, que assina tudo e outra não assina nada? Isto é vantajoso para os trabalhadores? Essa pergunta. É vantajoso? É vantajoso que haja alguém que tenha uma cultura do anticompromisso, que não tenha uma cultura de compromisso e fique uma central isolada
com os empregadores e o Governo? Nós temos que fazer uma análise também sobre isto. E digo-vos que não é o caso da Comissão Permanente de Concertação Social, mas no SES, na Confederação, na Conselho Económico e Social, vai ser reestruturado, reformulado, e há já muita gente, muitos organismos sindicais a quererem entrar. E entrando para o Conselho Económico e Social é a antecâmara da entrada para a CPCS. E alguns destes já estão ligados a partidos de extrema-direita. Portanto, isto não é por acaso que há um partido de extrema-direita que diz que vai criar, até usurpando um nome que deveria ser respeito, o Solidariedade, mas de qualquer das maneiras, e copiando um pouco o que se passou em Espanha, nós temos que estar atentos a isto, mas temos certamente que todos nós fazer uma análise, primeiro uma análise interna na tendência sindical socialista e também cada um de nós nos nossos sindicatos. Sobre o terceiro ponto, e para não me alongar muito, a Agenda de Trabalho Digno, o Orçamento de Estado para 2024 e o Acordo de Concertação Social. Bem, a Agenda de Trabalho Digno tem medidas muito importantes. Sei que o Governo não é nenhuma indiscrição o que eu estou a dizer, o Governo tem alguma pressa em que a agenda seja rapidamente aprovada, porque o desemprego está a aumentar e a agenda pode vir ajudar a controlar ou a impedir esse disparado do desemprego, porque tem um combate à precariedade, tem um combate ao trabalho não declarado. Nós temos, agora que se está a discutir a sustentabilidade da segurança social, o trabalho não declarado não estava em cima da mesa, mas nós temos que o trazer para cima da mesa, porque o trabalho não declarado representa a economia informal. São milhares de milhões de euros que fogem às receitas da segurança social. Uma maior regulação e transparência nos contratos de trabalho temporário, que é a forma mais precária que existe e que, a meu ver, não sendo jurista, está bastante desregulado. A valorização dos jovens, nós temos que começar a captar os jovens. Nós estamos a formar talentos para exportar. Nós temos por esse mundo fora, os jovens até aos 35 anos, 30% emigraram. Portanto, nós somos uma fábrica de talentos para exportar, e exportamos também esses talentos. Temos que pensar sobre isto. E depois, dizer-vos que na agenda do trabalho digno, a medida mais controversa que está é a questão da caducidade. Bem, eu neste aspecto não sei falar com meias tintas. O Governo não está disposto a revogar a caducidade. Não vale a pena. É que podia estar a dizer aqui, vamos convencê-lo. Não, não está. O Governo acha que, se a caducidade cair do Código de Trabalho, acendem-se lá os piralampos em Bruxelas e temos aí um problema, leia-se, mercados financeiros, etc. Se é verdade, se é mentira, aceito a justificação, mesmo eventualmente não concordando, mas quem não tem cão, caça com gato. E o Partido Socialista fez, de facto, aqui propostas que o Governo adotou, estás a rir porque sabes que é verdade, e que contornam de alguma maneira a situação. Qual é o problema da caducidade? O problema da caducidade, todos sabemos porque é que surgiu, não vale a pena estar aqui a fazer grandes historiais sobre isso. Mas, hoje, tal como está, é permitido que uma das partes subscritoras de uma convenção coletiva a denuncie só porque a quer fazer cair. Só por isso. Só porque sim. Pronto. Não há razão para ele. Em 2009, salvo erro, pôs-se lá que é obrigatória a fundamentação. Mas a fundamentação não tem qualquer eficácia. É um verbo de encher, desculpe-me a pergunta. Bem, a proposta que o Governo apresenta diz que a fundamentação passa a ser escrutinada. E isto faz toda a diferença. Quando uma das partes quiser denunciar uma convenção, tem que a fundamentar e tem que dizer porque é que a quer denunciar, qual é o motivo que a leva, se é estrutural, se é financeiro, se é económico, seja o que for. E depois, a parte que recebe a denúncia tem logo de imediato o direito de pedir a constituição do Tribunal Arbitral para escrutinar se os fundamentos se verificam. E se os fundamentos não se verificarem, a denúncia não produz efeitos. E isto faz toda a diferença, para começar. Mas depois, além disto, tem na parte final do processo, desta via sacra que é uma denúncia, e eu sei porque fui secretário-geral de um sindicato e estive 7 caducidades,
convenções, passeia essa via sacra toda. Portanto, no final, na fase final desta via sacra, há a possibilidade de uma das partes pedir a arbitragem necessária. Ou seja, a Convenção não caduca totalmente, porque haverá uma discussão em Tribunal Arbitral para uma nova Convenção. E isto também faz uma grande diferença. Por outro lado, o facto de saber que na ponta final deste processo pode haver uma arbitragem necessária, cria pressão, também é essa a intenção, cria pressão nas fases anteriores do processo. Cria pressão logo na negociação direta, cria pressão na negociação em sede de conciliação na DGERT e até em sede de mediação, ou seja, obriga a que, hoje, como vocês sabem, quem anda na mesa de negociações, que pede a mediação ou a conciliação de uma convenção coletiva, vai para lá fazer figura de corpo presente. Porque a DGERT não tem competências para apresentar propostas em sede de conciliação, só em sede de mediação, e, portanto, isto poderá ajudar, ou vir a ajudar, digamos, a que nas fases anteriores se resolva o problema. Já agora, a agenda do trabalho digno está, obviamente, articulada com aquilo que é a proposta do Orçamento de Estado, que está a ser discutido agora para 2023. Há algumas medidas também do acordo, não vou estar aqui a dizer se é bom ou se é mau, é o que é, mas há medidas que são importantes que a gente fixe. A intenção do Governo foi atuar sobre a partilha, a distribuição da riqueza. Nós tínhamos e temos um peso dos salários no PIB anda à volta dos 45%. Vão-me dizer assim, no tempo de 2020, 2021 subiu, andou à volta de 48%. Claro, mas agora com o PIB novamente a retomar a trajetória ascendente, nós ficaremos com os 45%. A média europeia é de 48,3%, se não estou em erro. E, portanto, aqui o objetivo é que nós consigamos ter um peso dos salários no PIB igual ao da média europeia. Isto, obviamente, que implica que em 4 anos, nesta legislatura, haja um aumento de 20% em média dos salários. A outra questão que é importante, e eu sei que em muitos dos vossos sindicatos isto é complicado, é o aumento do salário mínimo, porque o aumento do salário mínimo tem aglutinado as grelhas iniciais das tabelas, eu sei, aliás, até na administração pública isso acontecia, mas o que é facto, caros e caras camaradas, é que é um aumento como nunca houve do salário mínimo. Nós já nos esquecemos quando ele estava congelado, e esteve congelado bastante tempo, até no tempo de governos nossos, já agora. De 2015 a 2026, o salário mínimo terá um aumento de 78%. 78%. Irá para os 900 euros. 78% de aumento nominal põe uma inflação real prevista neste período de 24%. Há um ganho real de 54% deste salário mínimo. E vou-vos dizer uma coisa. Nós até podemos transformar o salário mínimo no salário médio. Eu sei que isto é terrível para a negociação coletiva. Mas é a única forma, é o único instrumento que o Governo tem de obrigar, é o único, no setor privado, é o único instrumento que o Governo tem para poder aumentar salários. Pode, como vai fazer agora, em sede de orçamento, em sede de acordo e em sede de agenda do trabalho, digo, criar benefícios fiscais para as empresas que aumentem salários. Lá está. Quando se diz assim, o Governo não pode obrigar a aumentar 5,1 todas as empresas. A negociação coletiva é que vai fazer isso. Claro, é verdade. Mas o Governo tem uma disposição no orçamento que diz que as empresas que aumentem pelos referenciais, 5,1, têm uma majoração de 50% em sede de IRC, se aumentarem os salários nessa medida. E mais, não é só a majoração em sede de IRC. Essas empresas têm a majoração em sede de IRC, se aumentarem os salários neste montante e se tiverem negociação coletiva dinâmica. Sendo que a definição de dinâmica, segundo o Governo, será a de convenções coletivas atualizadas há pelo menos 3 anos. Bem, depois há a medida do IRS jovem, não sei se já entenderam. A IRS jovem é uma medida que para um jovem com um salário de 1.300 euros, em 5 anos, ganha 5.000 euros. Porque no primeiro ano, é o prolongamento, o IRS jovem está, mas este prolongamento vai permitir que
No primeiro ano, esses jovens, e isto vai com os jovens até aos 33 anos, só seja taxado em sede de IRS 50% do que ganhar. Se ele ganhar 1.000, só são taxados 500 por mês. No segundo ano, passa a 40%, se ganhar 1.000, só são taxados 600. No terceiro ano, 30%, portanto, se ganhar 1.000, só 700 é que são taxados. E no quarto ano é a mesma coisa, e no quinto passa para 20%, portanto, só os 800 euros serão taxados. Isto é importante e abrange, ou abrangerá, mais de 100.000 jovens. Depois haverá uma redução da taxa de IRS no segundo escalão, de 23 para 21, já sabem, e esta redução abrange 2 milhões de trabalhadores, de agregados familiares. 2 milhões. E depois há esta questão da neutralidade fiscal. Vocês certamente já estariam sensibilizados para isso. Eu não estava quando iniciei a discussão, foi ao longo da discussão que me fui apercebendo disso. Um trabalhador que ganha um salário mínimo e um trabalhador que ganha um bocadinho acima do salário mínimo. Havia aqui uma perversão. O trabalhador que ganha o salário mínimo, agora de 760 euros, está isento de IRS, está isento de taxas moderadoras, recebe eventualmente abono de família se tiver filhos, e um trabalhador que está um bocadinho acima, em vez de 760, tem 775, já não está isento de IRS, paga IRS, já não está isento das taxas moderadoras, eventualmente não receberá abono de família. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que em termos de rendimento líquido acabava por receber menos ao final do ano que o outro. E esta injustiça é corrigida para salários até 1.000 euros. E é importante, é uma medida que eu chamo a atenção, porque para o universo de trabalhadores que se aplica é bastante importante. Espero que isto seja rapidamente aprovado e com a entrada em vigor. Quero dizer que os números são animadores até em termos de negociação coletiva, ela está a recuperar algum dinamismo e nós temos, enquanto sindicalistas, que ir incentivando os governos, seja este, seja outro, a criarem benefícios fiscais para as empresas que tenham, de facto, convenções coletivas. Indo mais longe, também está na agenda do trabalho digno quando entrar em vigor. As empresas, e vou dizer isto com todas as letras, as empresas que tiverem negociação coletiva dinâmica serão discriminadas positivamente nos concursos públicos e nos acessos a fundos nacionais e internacionais. E é por aqui que nós obrigamos as empresas a cumprirem. Desculpem, camaradas, o tempo que os roubei. Muito obrigado, um bom congresso, saúde também, os votos estejam. Muito obrigado.